trabalha com arte, educação, música e tecnologia. Ele é professor lá do Centro de Formação de Arte e Comunicação da Universidade Federal do Sul da Bahia. Professor, fique à vontade, viu? Obrigado. Eu queria agradecer, então, muito aqui, né, ao UFRB, o PIBID do UFRB, especialmente, né, Leila, Anderon e Kleber, né, mas também é um prazer, Jailson, é um prazer estar aqui junto com a Jaqueline. Acho que nós já nos conhecemos pessoalmente, não é, Jaqueline, no IAT, talvez? Eu acho que sim, não lembro, mas de qualquer forma. Bom, gente, eu sou professor, como a Leila já disse, do Centro de Formação em Artes e Comunicação da Universidade Federal do Sul da Bahia, né? Que é a prima irmã da UFRB, mais novinha que vocês, mas que chegou assanhada, né? Querendo fazer uma proposta completamente diferente de universidade federal. E, bom, isso aí já teve um monte de lutas com o golpe, né, na presidenta Dilma. Houve retrocessos no projeto original, e isso vem se, né, vamos dizer assim, uma luta, uma batalha para a gente justamente manter a questão da interdisciplinaridade. Né? Bom, aí queria agradecer também, eu sou músico, como a Leila falou, a minha formação, quando as pessoas perguntam com o que você trabalha, eu digo, entre né, arte, educação, música e tecnologia. Eu fiquei muito emocionado com a apresentação do pessoal de Queixadeira da Matinha, com vontade de conhecer mais, e o samba de roda do Recôncavo realmente é uma preciosidade mundial, né? Uma coisa realmente assim, e é bonito a gente ouvir vocês cantando e tudo, porque é a nossa veia brasileira, né? A nossa maior energia, esse espírito que a gente tem, como Leila falou, né? Que aparece muito, né? Em toda a nossa arte, etc. Bom, mas eu queria, então, já que Jaqueline abordou, assim, houve, sabe, assim, um certo sombreamento no que eu tinha preparado com o que ela trouxe, eu saí cortando um monte de coisas. Eu vou poder levar mais tempo para falar umas coisas que eu gosto muito, viu, gente? Mas é meio cabeçudo, assim, né? Meio cabeção. Então, eu vou tentar trazer da forma mais simples possível as questões epistemológicas, mas também questões práticas em relação à interdisciplinaridade, e principalmente a gente entender, né, o que a gente está falando quando a gente fala do interdisciplinar, mas também do transdisciplinar, do multi, do pluri, do metadisciplinar. E entender essas diferenças faz com que a gente consiga, na escola, também entender melhor como colocar as coisas em prática. Né? Então, só para vocês entenderem, aqui na UFSB a gente tem uma interação forte com o assentamento Terra Vista, principalmente em Arataca, mas também com outros, né? E com a escola, esqueci agora o nome da escola lá, se alguém puder me ajudar a lembrar, mas acho que é Florestan Fernandes, né? E outras escolas também de educação do campo, e também bastante com aldeias indígenas, né? Comunidades indígenas e quilombolas. Então, a minha experiência não é direta na educação do campo, mas eu venho também da educação básica, 23 anos na escola, com aulas de música, mas também formando professores, né? E na UFSB me dediquei a isso também, a formação de professores. Então, além de ter feito música, né, estudado música até o doutorado, agora eu acabei de fazer um pós-doutorado em educação, né, na Universidade de São Paulo, no Instituto de Estudos Avançados, né? E, bom, aí eu vou começar a compartilhar a tela também para falar um pouquinho mais sobre essa questão, né? O que é a tal da interdisciplinaridade, já que a gente quer justamente falar dessa perspectiva, né? É interessante porque a gente vê, do ponto de vista político no Brasil, a interdisciplinaridade tem sido muitas vezes combatida também, e tem sido equalizada com o neoliberalismo. Né? Isso é bastante injusto, na verdade, com o pensamento interdisciplinar. Veja, a palavra interdisciplinar surge no meio das revoluções, das revoltas estudantis em Paris, em 1968. Era a palavra de luta dos estudantes, na rua. Nós não queremos disciplinas, nós queremos interdisciplinar. Né? Isso, os estudantes brigavam contra o status quo da universidade na época, dizendo: a gente não quer essa separação entre disciplinas, a gente quer poder trabalhar de forma interdisciplinar e aprender de forma interdisciplinar. Né? Então, ela surge desse movimento estudantil, ela toma corpo na rua e passa a ser realmente uma palavra de ordem para muita gente. Né? Bom, o que a gente percebe é que a escola ela tem um ritmo bastante lento de acompanhar essas mudanças no conhecimento humano. Né? Isso a gente encontra em vários autores, a escola é uma das instituições que mais leva tempo para mudar. Então, é muito importante a gente falar desses assuntos, entender eles melhor, para a gente poder também
vamos dizer assim, trazer para a escola uma outra perspectiva. Um dos grandes pensadores brasileiros sobre interdisciplinaridade, o professor Hilton de Apiaçu, maranhense, né, reconhecido internacionalmente como uma cabeça sobre interdisciplinaridade, ele faleceu, infelizmente, em 2014, e acho que a última palestra que ele fez em vida foi a aula magna de abertura da UFSB, imaginem isso. Mas ele dizia isso, ele falava disso que a Jaqueline falou, né? Como é que fica esse equilíbrio entre interdisciplinar e disciplinar, né? Para a gente entender bem esse equilíbrio, a gente precisa de uma certa curiosidade, né? De que está falando, o que é essa outra perspectiva? Uma vontade de dialogar com outras áreas de conhecimento, né? E o Hilton de Apiaçu reforça bastante, né, nos escritos dele essa vontade de entrar numa aventura do conhecimento. Né? Então, trabalhar de forma interdisciplinar requer mesmo, depende de uma outra postura. Isso não quer dizer que muitas pessoas que estão aqui assistindo, principalmente quem é da educação do campo, já não tem essa postura, né? É só a gente tomar consciência dela para poder ter ainda mais potência. Porque, vejam bem, quando a gente fala do interdisciplinar, a gente está se aproximando, por exemplo, dos conhecimentos ancestrais tradicionais, que não dividiam as coisas em disciplinas. É essa a questão. Então, é só uma forma do conhecimento acadêmico olhar aquilo que já acontece em muitas culturas. Né? E quando eu digo culturas, não só grandes culturas, mas também as culturas, né, como, por exemplo, quilombola, já há essa não separação. Então, em primeiro lugar, o interdisciplinar é isso. Não separar as coisas a priori, como primeiro passo, em disciplinas. Tomar as coisas e tentar entender elas como um todo. Vou falar mais disso adiante. Depois é importante a gente entender que também tem esse outro lado, né? Tem gente que critica a interdisciplinaridade e diz assim, pensamento neoliberal e tal. Não é isso, né? Mas tem gente também que acha que a interdisciplinaridade, do outro lado, é solução para tudo. Se a gente adotar a interdisciplinaridade, a educação vai melhorar em absolutamente tudo. Não é verdade. Ela não é uma panaceia. Ela não é o remédio para todos os males. Ela não é solução para tudo. Um outro, terceiro, quarto, tem muitos lados, né? Mas um outro lado diz, por exemplo, que a interdisciplinaridade seria uma área de conhecimento. Né? A CAPES chega a classificar assim. Ou então a gente fala de um PIBID só, lá que é o PIBID interdisciplinar. E aí depois tem o outro PIBID, o outro PIBID. A interdisciplinaridade não é uma área de conhecimento. Ela é uma posição epistemológica. Ela é uma forma, portanto, de entender o conhecimento. É uma forma de entrar no conhecimento, de ver o que a gente tem acumulado como conhecimento de outra maneira, de entender. E aí, para não ficar só na visão e ser interdisciplinar, né? Não só ver, entender, mas escutar, sentir, deixar-se afetar de outras maneiras sobre conhecimento. Né? O professor Naumar de Almeida Filho, né, que foi o reitor da implantação aqui da UFSB, e antes foi reitor da UFBA, né, por 8 anos, e agora foi supervisor desse meu pós-doc aqui em São Paulo, ele tem um artigo muito interessante em que ele fala dessa necessidade de pessoas que ele chama de anfíbias, né? Ou seja, que elas conseguem passar de um meio para outro. E ao passar de um meio para outro, elas continuam a sua vida plena. Né? Elas transitam entre áreas de conhecimento, entre disciplinas, e são capazes de traduzir o conhecimento entre uma área e outra. Por exemplo, eu da música, e de repente estou lá discutindo currículo, mas falando de contraponto, de ritmo. Não? Ou alguém que, mesmo né, da física, e agora está discutindo na música e entendendo o contraponto, o ritmo. Esse tipo de tradução é o que faz realmente a interdisciplinaridade funcionar. A grande sacação do professor Naumar, nesse artigo, que é um artigo de 2015, veja, não é tanto tempo assim atrás, né, foi essa, de dizer, a gente pode definir que há interdisciplinaridade, ou mesmo transdisciplinaridade, quando a gente percebe que há essas pessoas capazes de fazer esse trânsito. Ou seja, a interdisciplinaridade não é o que a gente define aqui, aqui ou aqui, mas a gente define como a possibilidade de trânsito, de conseguir traduzir entre as coisas. É fundamental, vocês vão ver um pouco mais. Humberto Maturana, que é um filósofo, cientista chileno, né, que tem falado muito de uma palavra que as pessoas já devem ter ouvido falar, que a gente não vai tratar hoje, mas que é um conhecimento interdisciplinar e transdisciplinar. Ele tem falado muito sobre autopoiese. Né? Vou falar disso hoje, embora tenha muito a ver com tudo. Mas ele diz isso, por exemplo, né, que em seres vivos, e vejam, isso vai chocar alguns de vocês aqui, entre seres vivos, qualquer tipo de seres vivos, o ensino é impossível, diz ele.
mas a aprendizagem é inevitável. Olha que interessante. Então, é impossível ensinar, mas sempre precisamos aprender para continuar vivos. A gente se... Né? Mas o que eu fiz o tempo todo, a minha vida toda como professor, formando professores, se não é possível ensinar nada? Justamente, a gente está procurando esse caminho de fazer melhor aquilo que é inevitável, que a gente faz o tempo todo, que a gente precisa para sobreviver, que é aprender sobre as coisas. Então, convido vocês para essa aventura, que a Jaqueline já convidou, que, né, Leila, Kleber, Anderon estão convidando. Vamos tentar ver como é que a gente... O que é esse negócio mesmo, né, de interdisciplinaridade? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a interdisciplinaridade, ela requer um outro tipo de atenção. A atenção àquilo que emerge dos processos. A atenção à inter-relação entre as coisas. Então, a atenção não está no objeto. Isso aqui é uma coisa, isso é uma coisa, mas qual a relação entre essas coisas? Como elas se relacionam e o que emerge dessa relação? Para a gente entender um pouquinho melhor, eu vou parar esse compartilhamento e mostrar para vocês uma animaçãozinha. Então, deixa eu ver se vocês já estão enxergando. Eu vou parar de ver vocês agora, tá? Eu não estou vendo o chat também, mas é rapidinho. Então, vocês devem estar vendo agora uma grade, né? Isso. Oi? Estão vendo? Isso, sim. Pronto, beleza. Então, são, na verdade, duas grades idênticas, uma sobre a outra, tá? E quando eu clicar aqui, elas vão começar a girar. Uma delas vai girar sobre a outra. Agora, vejam o que acontece. Talvez vocês já conheçam. Então, peraí. Eu tinha uma grade, né? Que, na verdade, são duas iguais. Agora, quando eu começo a girar uma em cima da outra, vejam, aparece um terceiro quadriculado. E se você não estiver vendo, faça um pouquinho assim, ou fecha um pouquinho os olhos, e você vai ver um quadriculado que está aumentando agora. Uou, e agora ele diminui. Estão vendo? Então, vejam, essa terceira grade, ela não existe até que as duas grades iguais entrem em relação. Olha, vai começar a aumentar de novo. Quem não está vendo, afasta um pouquinho. Você vai começar a ver um terceiro quadriculado aumentando. Ele emerge. Percebe? Ele emerge da relação entre as duas grades. E só nesse momento. Quando eles pararem de girar, não existe mais esse terceiro quadriculado. Percebe? Esse é o emergir. Esse é um exemplo muito simples, chamado, na ciência, na física, de um fenômeno de moiré, uma palavra francesa que quer dizer interferência. Então, estão vendo esse terceiro quadriculado? Quem não está vendo ainda, se afasta um pouco. Ele está diminuindo agora, aí a gente para de ver ele, a gente vê algumas outras coisas, daqui a pouco ele vai aparecer de novo, agora aumentando, ó, começa a vir na sua direção. Espero que todo mundo tenha conseguido enxergar isso, né? Então, deixa eu parar essa. Deu para ver, gente? Só para saber se ficou, deu para ver? Pronto. Então, isso foi um exemplo desse emergir, né? O que é o emergir? Mas vejam, isso acontece à nossa volta o tempo inteiro. Então, não é só um exemplo assim, bem matemáticozinho, né? Que faz onde as coisas emergem, mas elas emergem o tempo todo à nossa volta. As plantas crescem assim. Então, se eu estudo só uma parte de um fenômeno, eu acabo perdendo exatamente quando outra parte entra em relação com aquela e algo emerge. E isso que emerge só existe quando elas estão em relação. Vou dar um outro exemplo que vocês vão relacionar rapidamente, né? Nós temos dois olhos, certo? Mas eles têm uma diferença de posição na nossa face. Se você pegar agora, fixa um ponto, pega um ponto só na tela e tampa um olho, né? Você está vendo com um olho só. Agora, no mesmo ponto, preciso tirar o óculos às vezes. Fecha aqui e olha para um ponto, né? Agora, continua olhando para esse ponto, mas troca o olho. Ué, mudou de posição? Não é? Muda de posição. Se eu ficar olhando para o mesmo ponto e fechar um olho, abrir o outro, vai mudar de posição o ponto em que eu estou olhando. Porque cada olho vê o mesmo lugar de um ângulo diferente. Vejam, se eu estudo só um olho e o outro olho, eu não consigo perceber o que emerge da relação entre os dois. Dessa diferença de posição. Sabe o que emerge? O sentido da profundidade, da distância entre os objetos. Porque eu estou olhando para o mesmo objeto de dois pontos diferentes, eu consigo ver quem está mais próximo e quem está mais longe. Olha,
da diferença de posição dos olhos na face, emerge o sentido de profundidade. Isso é até metafórico, né? Quer dizer, que mais emerge quando eu enxergo as coisas em diferentes posições? Que profundidades eu consigo? Então, é isso que eu estou convidando agora para vocês sobre o aprender. Outra expressão que tem sido muito levada, né, como algo neoliberal, etc., é essa do aprender a aprender. No entanto, isso é apenas uma forma coloquial de conversa da gente falar de um fenômeno que foi estudado, que é um fenômeno de algo que emerge, que foi chamado, né, por alguns cientistas de deuteroaprendizagem. Por que deutero? Né? Vem do grego. O proto, como por exemplo em protótipo, né? O proto é o primeiro. E o deutero é o segundo. Mas é um segundo que só existe se o primeiro tiver existido antes. Então é um segundo de dois. Se não houver o primeiro, o segundo não existe. Esse é o deutero. Então o que é a deuteroaprendizagem? Ela emerge em qualquer situação de aprendizagem. Quando a gente aprende alguma coisa, a gente não aprende só o conteúdo da aprendizagem. A gente aprende algo também sobre como aprender, como eu aprendi nessa situação. Então, eu aprendo algo que é o conteúdo, mas ao mesmo tempo, no momento que eu aprendo aquele conteúdo, se eu estiver consciente, eu me dou conta de, olha, todo esse processo me levou a aprender alguma coisa. Sabe que em outra situação eu posso fazer um processo igual ou parecido que também vai me levar a aprender alguma coisa? Portanto, eu aprendi algo sobre como aprendo. Aprendi algo sobre como aprender. Aprendi a aprender. O interessante para a gente entender isso é que nós, como formadoras de formadoras, ou formadores de formadores, precisamos aprender como ensinar a aprender, ou aprender a aprender, como as pessoas aprendem a aprender. Veja, a gente pode ir em vários níveis assim, efetivamente, o cara que começou a pensar dessa forma fez 4 níveis, né, de aprender a aprender, do aprender a aprender, do aprender a aprender, né? E dizer esse 4º nível é muito difícil de chegar, a nossa humanidade nem trabalha com ele, algumas coisas assim. Então, pode ser só uma forma de pensar, né? Mas é interessante perceber que tem razão, né? Toda vez que a gente aprende alguma coisa, a gente não aprende só o conteúdo. A gente aprende também como aprendeu naquela situação. Aprendemos algo sobre como aprendemos. E para nós, formadores de formadores, a gente precisa estar muito atento a esse tipo de coisa. Como as pessoas aprendem em determinada situação. Porque isso vai me fazer, como se diz, coordenar processos de ensino-aprendizagem cada vez de forma melhor. Né? Ao mesmo tempo, esse emergir, como vocês viram, a terceira grade, que só surge quando as outras duas estão em relação, e é uma grade que tem uma qualidade completamente diferente das duas que dão base a ela, né? Que ela cresce, diminui, ela é etérea, ela tem outra qualidade. Né? O mesmo se dá com esse aprender a aprender. Ele se dá exatamente no mesmo momento que a pessoa aprende alguma coisa. Quando houver uma aprendizagem significativa, as pessoas... Eu peguei uma vez uma turma de inglês na universidade, que eram só estudantes que tinham perdido o componente de inglês instrumental, né? E aí, eu de música, vocês já estão sabendo isso, mas a professora de inglês sabia assim, olha, acho que o Puig vai dar conta dessa turma porque ninguém conseguiu passar ainda, né? E me deram uma turma só de gente que perdeu o componente, né? Olha, não segue o nosso método, o nosso planejamento, vê aí a ementa, mas faz do seu jeito, a gente quer que esse pessoal aprenda. Então, peguei métodos ativos, brincadeiras, colei palavra na parede, a gente colava, né, todo mundo, fizemos feira de palavras, troca, pega o dicionário, vê o dicionário na internet, onde é que tá? Como é que a gente lê? Porque o objetivo final era conseguir ler um artigo acadêmico simples, né? Aí peguei textos de arte, textos que interessavam as diferentes áreas de conhecimento dos estudantes, era uma turma de estudantes de vários cursos de graduação, de diferentes áreas de conhecimento. Isso ajudou também um trabalho interdisciplinar, a troca entre eles, etc. Bom, no final, estava todo mundo lendo um artigo simples, né, escrevendo coisas em inglês. E eles, as meninas principalmente, estavam assim, professor, que incrível. Aí um grupinho delas, né, me parou assim, e falou assim, peraí, a gente está na licenciatura, então você explica para a gente agora o que você fez, né? Porque a gente quer poder fazer isso também. Imagina, eu perdi esse componente, todo mundo perdeu e você conseguiu fazer a gente aprender. O que você fez, né? Como é que foi isso? Aí eu falei, ó, a questão é a seguinte, com esse processo todo, a gente aprendeu que proibir calculadora não ensina matemática. Aí elas primeiro ficaram assim olhando, né? Depois pensaram,
Verdade. Você já deixou a gente pescar do dicionário, você deixou a gente pescar do colega, deixou fazer a prova em conjunto, levou a prova para casa, fez não sei o que mais, leu o texto, escrevemos coisas que só depois que a gente se divertiu e gostou. Percebe? Proibir calculadora não ensina matemática. E eu sei que eu estou falando para o pessoal da matemática e da ciência aqui, é de propósito que eu estou falando isso, não é inconsciente. Né? Não ensina. Porque o que aconteceu ali, explicando para elas, nós aprendemos como aprender coisas. Se a gente continuasse com o método de decora, vê o vídeo, traduz, anota, blá, 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 vocês iam fazer o quê? Perder de novo o componente. Né? Bom, então é disso que a gente está falando quando a gente fala de interdisciplinaridade também. Falando de aprender, entender as coisas de uma forma diferente. Né? Agora veja, é isso que a sabedoria ancestral sabe. Problemas concretos, aqueles reais, não um problema concreto que o professor inventou e colocou na prova. Não, não é esse que eu estou falando. Eu estou falando um problema concreto. Por que essa planta cresceu e a outra não? Está lá na minha cara. Essa aqui deu, essa não. Essa pegou e essa não. O que aconteceu? Esse é um problema concreto. Ele é interdisciplinar. Todos os problemas concretos, quando você pega um problema da realidade, ele não vem para você dividido em disciplinas, vem? Então, para trabalhar de forma interdisciplinar, o primeiro passo é esse, entender que as coisas são interdisciplinares. Elas não, essa questão da gente falar em disciplinas veio depois. Na verdade, os problemas, eles não separam as coisas em disciplinas, a gente é que separa. Né? Então, continuando um pouquinho, explicar um pouquinho o que é isso, né, de fato, como é que isso se dá de uma certa forma. E a Jacqueline trouxe Ivani Fazenda, que é importantíssimo ler os livros dela. Ainda diria, além do Wilton Japiaçu, né, nosso mestre maranhense, e tem um livro muito interessante chamado Interdisciplinaridade e Patologia do Saber. Né, um livro de 70 e pouco, 75, 76, mas que é atualíssimo. Né. Mas também a Olga Pombo, uma professora portuguesa também, que fala muito sobre interdisciplinaridade, ideias muito, muito bacanas. Olga Pombo. Bom, tirando de várias explicações, a gente começa a tentar entender o que são essas coisas diferentes para poder entender melhor o que a gente está falando no inter. Né? Então, a marca de um trabalho inter ou transdisciplinar é que há sempre uma mudança nos princípios, nos objetivos, nos métodos, nos conceitos. Então, quando há realmente um trabalho interdisciplinar, as disciplinas vão ser modificadas de alguma forma. O método que se usa, por exemplo, na ciência da natureza e na matemática é parecido. Né? Mas se entra alguém de artes, vai entrar com outros métodos. E há uma modificação. Se o trabalho for interdisciplinar, todos os três, tanto de artes, quanto matemática, quanto ciência, vão mudar seus métodos. Para poder fazer um trabalho interdisciplinar, isso é necessário. A outra coisa, então, é disso que eu estou falando, é uma articulação. Mas a outra coisa é que há uma complementaridade. Então, não é uma competição entre matemática, ciências e música, por exemplo, mas uma complementaridade, uma convergência, uma confluência. Então, vamos tentar entender essas palavras aí. O metadisciplinar é aquele que é um pensamento ainda disciplinar, mas que diz respeito a muitas disciplinas ao mesmo tempo. Então, não há necessariamente uma articulação entre as disciplinas diretamente. Mas pensa-se alguma coisa que acaba modificando em várias outras disciplinas. Então, o metadisciplinar poderia ser uma disciplina que pensa disciplinas. Como funcionam as disciplinas. Isso seria metadisciplinar. A gente usa pouco. Mas existe, né? Você pode identificar isso em vários lugares. Muita gente fala do multidisciplinar. Diz assim, qual é a diferença do multi para o interdisciplinar? No multidisciplinar, o laranjinha, o objeto de estudo, é acessado por todas as disciplinas. Então, tem um objeto de estudo, aí vem a matemática, vem a ciência, vem as artes, vem a linguagem, né? Vem o esporte. Todo mundo falando sobre a mesma coisa, mas ninguém dialoga entre si. Então, o esporte vai falar sobre aquele problema do seu ponto de vista, e não vai se deixar afetar pelo ponto de vista da matemática. Certo? Está tendo problemas no... Não, acho que é só com a Keila, né? Ela está com a internet ruim. Beleza. Já no pluridisciplinar,
além de acessar o objeto, cada disciplina, elas também dialogam entre si. Mas não necessariamente se influenciam a ponto de haver uma mudança nos seus objetivos, nos seus métodos. Elas simplesmente olham para o objeto, dialogam entre si, mas continuam na sua posição, né? Olhando o objeto, cada um na sua posição, mas há um diálogo. Né? Bom, no interdisciplinar, agora, já acontece algo a mais do que isso tudo. Vejam, tem uma linha ali que está em pontinhos. Né? Então, há um objeto de estudo, as diferentes disciplinas estão, né, estudando esse objeto de estudo, mas ao dialogar entre elas, emerge alguma coisa, um conhecimento, e agora vocês já sabem o que é o emergir, né? Emerge um conhecimento dessa inter-relação que agora já não pertence mais a nenhuma delas. E, ao mesmo tempo, olha o paradoxo, pertence a todas. Isso é o interdisciplinar. Da inter-relação entre as diferentes disciplinas, emerge um conhecimento novo, que nenhuma delas pode dizer assim, não, é meu da música, ou é meu da ciência, não. É um conhecimento novo, que pertence a todas que fizeram parte dessa construção, e nem a nenhuma delas exclusivamente. Esse é o interdisciplinar. E, portanto, todas elas se modificam de alguma maneira. E o que acontece no transdisciplinar? A mesma coisa que no interdisciplinar, só que agora ultrapassa essa parte, né, quer dizer, esse objeto de estudo e acaba influenciando várias disciplinas. Né? Mesmo aquelas que não estão estudando aquilo. Certo? Então, um transdisciplinar, além... Vejam, né, não é bem uma escadinha, porque o metadisciplinar também faz o que o trans faz. Ele diz respeito a muitas disciplinas, mas não necessariamente uma colaboração entre elas. Já no transdisciplinar, o conhecimento vai dizer respeito a muitas disciplinas, pertence a todas, não só a quem trabalhou sobre aquele objeto de estudo, mas não pertence a nenhuma delas exclusivamente. Beleza. Então, espero que isso tenha ajudado a entender um pouco essas coisas. E aí a gente pode entender um pouco melhor também como funciona esse método do trabalho interdisciplinar, ou as etapas de um trabalho interdisciplinar, e claro, né? Veja, é muito prático do ponto de vista da escola. São 5 passos. E isso é uma forma... não é a única forma de se trabalhar interdisciplinar, mas é uma forma que tem sido testada, usada e repetidamente com muita gente, e ela dá resultado. É interessante que ela prevê, ou ela precisa, de uma participação democrática. E que, por exemplo, a melhor coisa para se começar assim é o que a gente conhece da sabedoria antiga e milenar também, a roda. Foi todo mundo, né, por igual, no mesmo plano, podendo se comunicar, todo mundo se vê. Então, primeiro passo, se constitui uma equipe, trabalhando de forma descentralizada, horizontal, em roda. E aí convergendo diferentes grupos, disciplinas, departamentos, instituições, que é o caso do PIBID. Segundo passo, começam a se estabelecer conexões, então é preciso haver um diálogo. E aí a primeira dificuldade do trabalho interdisciplinar surge, que é a da linguagem, porque o músico vai falar sobre o problema da sua maneira. Quando você falar sobre ritmo para o músico, ele vai falar de um jeito, o matemático vai falar de outro, o biólogo vai falar de outro, a química vai falar de outro. Né? Então a linguagem é o primeiro problema que precisa ser ultrapassado. Como é que a gente faz isso? A gente dialoga para achar o que é comum. Então não adianta a gente querer começar o trabalho interdisciplinar já sabendo o que é comum entre as disciplinas. Não vai ocorrer o trabalho. É preciso encontrar, e isso tem a ver também não só com uma disciplina ou outra, mas as pessoas que estão ali. Veja, onde é que estava mesmo o professor Normar falando, onde é que está mesmo o trabalho interdisciplinar e transdisciplinar? Na possibilidade de trânsito, de diálogo entre as pessoas. Então esse é o passo. Diálogo, conversa. E aí a gente emerge dessa conversa o que é comum entre as disciplinas. E será algo novo, não dá para a gente prever antes. Percebe a importância do emergir, que eu trouxe lá no início? É algo novo, é daquela situação. Terceiro passo, que é a consequência disso. Né? Se há realmente participação democrática, então o problema vai ser modificado. Ele vai ser visto de outra maneira. Ele vai ser aprofundado em uns pontos, outros... isso não é tão... Um problema muda, ele é reformulado. E ele é reformulado pelas pessoas que estão ali, envolvidas com esse trabalho. Bom, quarto passo. E ele é muito importante, mais importante do que a gente imagina. Né? Se há realmente
horizontalidade, cooperação, diálogo, então vai ocorrer uma integração e, para isso, a gente precisa realmente articular as tarefas. Porque o que eu já vi como professor de música, muitas vezes, era assim, vamos fazer um trabalho interdisciplinar, música e história. Ah, que legal, vamos! Mas aí o trabalho interdisciplinar era, eu cheguei na sala de aula, o colega já tinha todas as músicas selecionadas que ele queria que eu tocasse. Trouxe o violão? Toca aí. E a música auxiliou a aula de história. Né? Não é interdisciplinar. Né? Não houve nenhuma modificação de conceitos, métodos, estratégia, não houve um diálogo, não houve uma reformulação de algum problema que a gente quisesse tratar com a turma por algum motivo. Né? Houve apenas um auxílio da música à aula dele, mas isso não é interdisciplinaridade. Não está ocorrendo uma integração, está ocorrendo uma justa posição. Vem cá, né? Cadê a integração? E o quinto passo, que é uma consequência dessa cooperação e integração, é a possibilidade de agora a gente dizer quais foram os resultados. E aí vem, de novo, a dificuldade da linguagem. Como é que eu comunico e falo sobre resultados de um trabalho interdisciplinar? Então, veja, 5 passos simples. Faça um trabalho interdisciplinar na escola. Começa fazendo uma equipe. Pensa, quem é que pode me ajudar a entender esse problema concreto? O problema concreto, a água que está com veneno lá, né? Uma água poluída. Então, quem pode ajudar? Pode ajudar quem é da química, mas também pode ajudar quem é da biologia, também pode ajudar quem história ou geografia, trazendo diferentes perspectivas sobre esse problema. E agora, qual o segundo passo? A gente começa a dialogar para entender o que é comum, como é que a gente consegue falar sobre o problema de forma... E as coisas já começam a modificar, a gente já enxerga o problema de outra maneira. Bom, tarefa, gente, como é que a gente vai fazer? Você faz isso, vamos fazer isso junto, porque a gente vai entender melhor se a gente fizer junto. Né? Por exemplo, história e química. Né? Quinto, começamos a sistematizar o que a gente está aprendendo. Percebe? E essa sistematização não vai estar igual a um livro didático, ela vai ser própria daquele grupo. Então, olha como isso se adequa ao trabalho da educação no campo. E vai ser algo local, singular, daquele grupo, daquelas pessoas. Bom, pessoal, eu sei que a gente está com a hora adiantada, tá? Mas eu estou na metade, assim, acho que não vou demorar mais muito tempo. Então, a pedagogia de projetos, por exemplo, é uma forma de trabalhar que traz isso, e não é a única, né? Mas que traz isso tudo que eu falei até agora já numa, vamos dizer assim, ela já tem a prontidão para esse tipo de trabalho. O diálogo, a participação democrática, né? Uma escolha conjunta do tema, planejamento, avaliação, apresentação, execução disso, né? Feito em grupos, como é, né? Comum na metodologia de projetos, embora um projeto possa ser feito individualmente também. Né? O projeto em si, ele depende disso que a gente estava falando antes, de uma curiosidade, uma vontade de dialogar, de conhecer. Né? Então, a metodologia de projetos já traz essa questão de você, com um projeto, tentar não só aprender alguma coisa sobre o projeto, mas também aprender como você aprendeu nessa situação. Quer dizer, está tudo aqui envolvido, mas é só um exemplo. Então, para quem está se perguntando como é que eu faço um trabalho interdisciplinar na escola, escolhe um problema concreto. Traz colegas que podem te ajudar a entender esse projeto, esse problema, e vamos fazer um projeto? Como é que é um projeto? A gente estabelece metas, objetivos, depois estratégias para chegar lá e deixa o processo aberto para mudar as estratégias segundo o que está acontecendo. Né? Vai avaliando isso aos poucos, trazendo os resultados do projeto. Então, essa é uma forma muito utilizada de se fazer, começar e entender como pode funcionar um projeto interdisciplinar. E eu acho que eu não preciso mais falar das bases legais, né, até cortei o que vinha depois, porque Jaqueline já cobriu esse assunto, né, e outros também, muito, muito bem. Né? Mas é importante a gente apontar para isso. Né? Com todas as críticas que a gente possa fazer à BNCC, com todos os problemas que a gente possa encontrar na nossa legislação, que é uma das melhores do mundo, né? Vamos dizer, o Plano Nacional de Educação, mas também das diretrizes curriculares nacionais, as DCMs. Né? Todos eles apontam para a necessidade do trabalho interdisciplinar, não é outra palavra que se usa. Né? E é por isso que a gente está aqui. Na base do PIBID também vem essa questão. É possível a gente integrar as disciplinas na escola através de um programa de iniciação à docência que trabalhe com esse foco. Né? Vamos pensar a escola de outra forma, integrando mais as coisas. Tudo está na base. Aí é interessante
entender que isso não é novo, em primeiro lugar, e que já há muitos lugares e muitos exemplos no Brasil, né, por todo o país, há exemplos espalhados de como se trabalha de forma interdisciplinar na formação de professores. Então, nesse pós-doc, um dos resultados foi uma cartografia de inovações na formação de professores no Brasil. Não cobre todas as possibilidades, mas tem, por exemplo, a licenciatura interdisciplinar em artes da UFRB, foi incluída nessa cartografia, os cursos de todo o Brasil, de norte a sul, por todas as regiões. E não é uma cartografia que pretende esgotar, mas a gente encontrou muita coisa. Né? Ela está disponível online, eu vou mostrar aqui já o próximo, e depois vou pedir também para a Leila distribuir para vocês esse PDF. Né? Ela está disponível online no portal de livros abertos da USP, né? E quem coordenou a cartografia foi a professora Bernadette Gatti. Né? Mas vocês vão ver, a UFSB tem uma parte grande no livro também, mas vocês vão ver iniciativas de norte a sul do país, e várias delas, né? Todas, o ponto principal para a gente escolher ou fazer a garimpagem das experiências que a gente queria fazer estudos de caso, né? São estudos de caso de todas essas experiências. O ponto principal que fez a gente também escolher a LIA, né? A licenciatura interdisciplinar em artes da UFRB, é justamente quem está trabalhando com interdisciplinaridade na formação de professores. Já que a legislação, já que tudo isso que a gente vê, interdisciplinaridade é importante, precisa mudar a escola e para isso precisa pensar em interdisciplinaridade. Onde está acontecendo? Né? Então aqui você tem um início. Não há uma cartografia que cobre tudo o que acontece. Né? Depois que a gente terminou, por exemplo, a gente viu, puxa, deixamos a Unilab, por exemplo. Né? A Unilab a gente podia ter estudado mais, mas não conseguiu informações suficientes para incluir no estudo. Então, poderíamos fazer outras, várias cartografias. Vocês pegando, baixando esse livro, mesmo que não tenham, vocês vão ver quantas coisas existem, como eu estava dizendo antes, espalhadas pelo país. Um dos exemplos que é interessante trazer, por ser um exemplo que também inclui o PIBID, né, mas abrange todo tipo de estágio, também residência pedagógica, na UFRJ, na Federal do Rio de Janeiro. Foi uma iniciativa dinamizada, iniciada e coordenada, a implantação inicial coordenada pelo professor Antônio Novo, que acho que todo mundo conhece, talvez dispense muita apresentação, ele tem estado muito ativo no Brasil, embora seja, né, professor português. Então, o Antônio Novo coordenou essa implantação do complexo de formação de professores da UFRJ, que reúne, congrega, em torno da formação de professores, dezenas de instituições, secretarias municipais, secretaria estadual, vários órgãos, né, ligados à carreira do magistério, a estudantes, mas também todas as iniciativas, não só da UFRJ, mas de outras instituições voltadas para a formação de professores. Uma outra coisa que vocês vão encontrar em várias instituições, né, e como aqui no UFRB, são as licenciaturas interdisciplinares, não preciso falar muito mais delas, mas também vamos encontrar em alguns lugares do país as licenciaturas integradas, onde a formação pedagógica é comum. Todas as licenciaturas de todas as áreas de uma universidade, o exemplo estudado no livro é de uma universidade comunitária, a Universidade do Extremo Sul Catarinense, desculpa, UNESCO, Universidade do Extremo Sul Catarinense, onde todas as licenciaturas da universidade são integradas com uma formação pedagógica comum e, portanto, interdisciplinar, abarcando todas as licenciaturas mesmo. Bom, um outro livro em que vocês vão ver o que aconteceu no UFSB logo no início, esse também está disponível e foi editado pela UFBA, está disponível também online para download gratuito. É um livro grande, mas tem muitas e muitas experiências voltadas para a interdisciplinaridade na formação de professores. Então, já terminando, trazer um último exemplo. Eu sei que o UFRB tem a sua licenciatura interdisciplinar, ou as suas, né? Na UFSB nós fizemos ou implantamos 5, e já vou mostrar na próxima prancha. Mas esses seriam os valores comuns de todas as 5 licenciaturas interdisciplinares da UFSB. Então, o interdisciplinar também te traz essa possibilidade de pensar currículo e formação por uma perspectiva que é integradora. Então, formação humanística voltada às demandas culturais do sul da Bahia para todos os cursos de licenciatura.
a formação interdisciplinar numa área de conhecimento, mas em diálogo entre as áreas. Então, quem está na licenciatura de Ciências também vai fazer componentes curriculares da área de Artes. E o contrário. Né? Respeito e promoção da diversidade religiosa, gênero, étnico, racial. Né? E o diálogo entre diversas formas de produção de conhecimento. Então, por exemplo, convite às mestras e mestres de saberes tradicionais para que deem aula também. Não só para que a gente conheça os conhecimentos que normalmente são excluídos da universidade, mas também para que licenciandos conheçam as formas de ensinar ou de provocar processo de ensino-aprendizagem que uma mestra tradicional utiliza, que uma pajé indígena utiliza, ou um mestre oleiro, barqueiro da região aqui do sul. Né? Como é que ele ensina a sua arte? Então, isso também é essa possibilidade de a gente ter isso na universidade. Bom, beleza. Eu vou terminar, então, só mostrando as consequências do que pode acontecer com um trabalho desse tipo. O que a gente fez aqui na UFSB foram essas 5 licenciaturas, né? Licenciaturas interdisciplinar em arte e suas tecnologias, em ciências humanas e sociais, em ciências da natureza, em linguagens e códigos, que inclui língua portuguesa. A gente tirou as artes das linguagens, como teria tirado esporte se tivesse. Né? Estão muito mal colocados dentro de linguagem, não é verdade? E uma licenciatura interdisciplinar em matemática e computação. Inclusive, a gente está com inscrições abertas para uma pós-graduação voltada, uma especialização voltada justamente para matemática e ciência. Não vou fazer muita propaganda aqui, depois eu mando para a Leila, se ela quiser distribuir para vocês. Mas, de qualquer forma, isso provocou uma mudança no estágio supervisionado. Primeiro, porque essas 5 áreas de conhecimento, de formação de professores, têm a parte da formação pedagógica integrada. Todo mundo faz um componente junto. Né? Entende? 5 áreas de conhecimento discutindo planejamento, avaliação, execução, né? Funcionamento da escola, todo mundo junto. Epistemologia, né? História do pensamento educacional, todo mundo discutindo junto. E declaro que tem o seu momento para especificamente sobre as determinadas formações. Como é que isso começa, por exemplo, a acontecer? O estágio supervisionado, na verdade, já nos primeiros anos de formação, a gente vai para a escola, muitas vezes com o PIBID, né? Mas para conhecer a iniciação realmente à docência, como funciona a escola, o que acontece lá, logo no primeiro ano de formação. Quando começa o estágio supervisionado, que pode ser RP, pode ser PIBID também, né? Ele não começa, e isso não tem acontecido com todos os docentes da universidade, mas 50% dos docentes da universidade não utilizam a proposta. O estágio não começa com observação, senta lá e vê alguém dando aula. Não. Ele começa com a gente indo para a escola, conhecer quais são os problemas concretos daquela escola. Então, a gente chegou em Itabuna, por exemplo, falta material didático para o ensino de espanhol. É um problema concreto da escola lá. O que o pessoal de linguagem foi fazer? Vai à escola, não chama. A universidade não chamou, a universidade está dentro da escola. Vai à escola, conversa com professoras e professores, com estudantes da escola para entender o que está faltando, como é que a gente pode fazer isso para essa escola. Então, o problema não é um problema inventado pela universidade. E o estágio não começa com alguém calado, lá parado, vendo alguma coisa. Começa logo entendendo e trabalhando junto com a escola para resolver alguma coisa que é significativa para aquela escola. Então, esse primeiro levantamento dos problemas acontece, vamos dizer assim, no primeiro semestre, um pouco mais, né? Depois, começa-se a trabalhar em equipe com as pessoas da escola, na universidade, pensando o que é melhor para a escola. Não, junto lá, a gente começa a trabalhar como trazer ou elaborar o material didático. Aplica-se isso. Avalia-se os resultados, todo mundo junto, novamente, aqui não tem, é uma equipe interdisciplinar trabalhando, mas nesse caso, por exemplo, só com material didático para espanhol. E, obviamente, depois a divulgação desse conhecimento. Desse tipo de trabalho, emergiram várias parcerias. E foi fundamental, e é ainda até hoje fundamental, ter bolsas como as bolsas PIBID para que ele aconteça. Então, a integração curricular na formação de professores, ela emerge, vou usar uma palavra que não é a melhor, mas naturalmente desse tipo de processo. Percebe? Você não precisa ficar dizendo, tem que integrar, tem que integrar. A integração já acontece nesse tipo de trabalho. Está todo mundo junto mesmo. A escola que a gente está tentando, né, trabalhar em parceria é a mesma. Né? Bom, a outra coisa que acontece, que a gente está sempre querendo buscar, é essa integração universidade-escola.
a perspectiva interdisciplinar, para que a gente faça isso realmente acontecer, talvez seja uma das coisas mais importantes. Quer dizer, você poder pensar que você não está separado de outras pessoas, de outras áreas de conhecimento, e que todo mundo cooperando pode chegar a soluções que sejam significativas para a rede de ensino. Aí, só fechando então agora a minha fala, nessa última observação, não adianta muito a gente tentar pensar com isso tudo, né? Se a gente vai fazer mais do mesmo. A coisa vai ficar diferente. E aí, do ponto de vista de gestoras e gestores, eu sei que tem aqui, né? Tanto secretários, quanto diretores, coordenadores. Né? Do ponto de vista de quem está fazendo a gestão acadêmica desses processos, é preciso entender que isso também vai mudar. Se eu tentar repetir as mesmas práticas, as mesmas exigências, os mesmos critérios para avaliar o que está acontecendo, aí eu vou matar o movimento interdisciplinar. E essa é a palavra. Então, é preciso que uma rede de ensino, uma escola, né, um coordenador, uma coordenadora, um diretor, uma diretora, tenha também essa mesma prontidão para a aventura que está sendo pedida de qualquer pessoa que queira trabalhar de forma interdisciplinar. E na formação de professores, entender que a gente está trabalhando com vários níveis de aprendizagem. Não só a aprendizagem do conteúdo, mas a aprendizagem sobre como aprendi, como aprendemos. No caso de formadoras, professores, professoras e formadoras de professores, como aprendemos a respeito de como as pessoas aprendem. Percebe? Então, o trabalho interdisciplinar, ele aponta para esse tipo de conhecimento e, ao mesmo tempo, ele aponta para um conhecimento que já existe em muitas culturas e no Brasil, que é aquele conhecimento que não divide as coisas em disciplinas a priori, mas encara os problemas concretos como sendo um todo e trabalha em equipes com esses problemas para depois poder ir para as coisas que são mais específicas.